Fala, Samurai, beleza? Chegou a hora então da gente possibilitar aqui capturar os erros de uma forma mais estruturada, beleza? Quando a gente não está mais trabalhando no ambiente de desenvolvimento, e sim no ambiente de produção, tá bom? Repetindo aqui porque eu dei uma gaguejada só para ficar claro. A gente vai então instalar um serviço aqui, beleza? Que quando a gente esteja no ambiente de produção, a gente possa ver os erros, porque a gente está vendo os erros somente no ambiente de desenvolvimento. Isso é fundamental para que a gente possa ter um histórico de problemas, históricos de erro, beleza? Dentro da nossa aplicação e para que a gente possa também realizar o monitoramento, beleza? Sem precisar ficar olhando para logs e tudo mais. O serviço que a gente vai utilizar para esse serviço é o Sentry, beleza? Que é um serviço bem legal e bem aceito aí como um serviço padrão e várias empresas utilizam. Primeira coisa, a gente vai dar um sign-in e lembrando que esses sites sempre mudam, beleza? Então, se você estiver vendo uma carinha diferente é normal. Eu vou utilizar o Google aqui para fazer o sign-in. A ligação de contas aqui. E é isso. Eu tô aqui, tá bom? Pode ser que dependendo de se você tiver conta ou não, eu acho que não, ele vai pedir para você passar por um tutorial ou outro, mas daí você escolhe passar, mas daí ele vai acabar caindo aqui e você começa criando um projeto. E você pode escolher a linguagem que você vai utilizar. No nosso caso aqui a gente vai utilizar o Express, beleza? Para que ele possa capturar erros dessa forma. Eu escolhi um time aqui, Dev Samurai, e aqui eu vou colocar o nome do projeto. Dominando Node.js, você coloca o nome do projeto que você quiser, beleza? E ele vai retornar aqui as configurações que a gente vai fazer. E basicamente é isso que a gente vai seguir. A gente vai começar instalando o Yarn, ok? Yarn add. E a gente agora vai começar executando as configurações que ele pede aqui, beleza? Então tudo que ele pede é para poder fazer o require, o init, beleza? Então a gente vai fazer no require, só que no caso a gente está utilizando aqui uma estrutura um pouco mais moderninha. Então a gente vai dar um import asterisco as sentry from sentry, @sentry /node, ok? Que foi o que ele pediu aqui, ó, @sentry /node. Agora a gente vai dar um init, ok? O init a gente vai colocar logo depois que a gente criar o server, ok? E lembrando, mesmo esquema, que essa configuração não pode ficar aqui, e agora você sabe por quê. Então no .env, no .env que a gente tem aqui, você vai ter um sentry DNS, beleza? Que no caso o seu vai estar vazio, eu só preenchi com a informação que ele retornou para a gente. A gente vai vir aqui no config, criar o sentry.js, export default, e a gente vai colocar e aqui o process env, eu não lembro qual a configuração, sentry DNS. Aqui a gente vai fazer importação. Config sentry. E ao invés da gente colocar essa configuração, a gente transportou ele para cá, para o config, beleza? Agora vamos ver o que ele pede. Ele pede então para chamar antes de qualquer middleware, beleza? Então a gente vai copiar isso daqui e aqui na área de middlewares, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele antes de chamar qualquer middleware e a gente coloca aqui substituir por this server, beleza? E aqui ele vai pegar o sentry. Agora, depois que a gente faz todas as rotas, tudo que a gente precisa, a gente adiciona essa linha e no nosso caso aqui no momento que a gente roda as rotas. Então seria this server use, beleza? É isso. Isso que é a instalação aqui do Sentry. Só estava dando uma olhada na minha colinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou rodar o Yarn. E o que eu vou fazer novamente? Eu vou provocar um erro, né? Lembra lá do customer? Eu vou colocar aqui um table name de novo, tá bom? E a gente vai aqui dar um
send. No momento que a gente deu send, o IoT entrou, beleza? Ele retornou um erro 500, só que agora a gente vai ter que ver dentro do Sentry como é que ele ficou. Vou dar um projects aqui e ele projects e ele já listou. Então ele listou aqui, ó, Sequelize Database Error, beleza? Aqui na rota Customers. E se a gente clica aqui, ele dá vários e vários detalhes do que aconteceu. Inclusive aqui Stack Trace, mais informações sobre o console, beleza? Então, basicamente, o que você vai precisar fazer? Todas as vezes que você for colocar um ambiente em produção, um ambiente sério, você vai instalar o Sentry, beleza? E você vai ficar monitorando, beleza? Essa fila. E você nem precisa monitorar, ficar com esse negócio aberto o dia inteiro, porque ele normalmente envia e-mails para você de erro. E quando você resolver, quando você entender, basta você clicar aqui e ticar aqui Resolve ou então Ignore. No nosso caso aqui eu vou clicar ele como resolvido, porque eu vou vir aqui e tirar o meu table name. Tá bom? Então é isso. Então essa aqui a gente fez a instalação do Sentry. É um serviço, existem outros serviços tão bons quanto esse, mas eu gosto mais do Sentry e por isso foi o que a gente acabou escolhendo aqui, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula.